Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro, análise do contratado, dessa vez de Kik Saverio, eu não sei falar o nome dele, Paulo. Novo ponta esquerda do Vitória, chegou sábado pela noite, já provavelmente assinou o contrato, se a gente tá soltando esse vídeo, é esperado na toca, como eu falei. Novo atacante do Vitória, Paulo, vamos que vamos, porque a gente tem muito o que falar sobre ele, já peço de antemão o seu like, manda pra galera, compartilhe, se inscreva com geral, seu apoio é fundamental, bota pra hypar este vídeo, até porque Paulo é um jogador que a galera não conhece, eu não vou mentir não, eu também não faço ideia de quem é, nunca vi na vida. Então essa análise é fundamental pra torcida do Vitória conhecer as características do jogador, Paulo, vamos nessa. E só para adiantar e tranquilizar o torcedor, verdadeiramente agora estamos falando de um atacante de beirada, né? Os últimos 3 anos dele, ele jogou como atacante de lado de campo, especialmente 2023, 2024 e 2025, sendo um ponta à esquerda, tá? Então isso aqui não é aquela pegadinha de um meia que flutua por fora, coisa, não. É de fato um atacante de beirada, vem aí provavelmente para disputar a posição com o nosso vovô, que também é ponta esquerda. Primeira característica que de observar na fase ofensiva do Kik Saverio, que é a capacidade dele de flutuar de fora para dentro, de puxar de fora para dentro, para quê? Para criar jogadas de passes, cruzamentos, mas principalmente de finalização. Vocês vão ver na legenda uma característica que é importante, que é fixar o opositor. O que é isso? É quando o atacante vai para cima do marcador para atrair a atenção dele e puxar para fora. E ele faz muito isso. Se vocês observarem, a maioria das jogadas que ele puxa para finalizar, ele está primeiro ali fixando o adversário, o lateral adversário, para que ele possa abrir esse ângulo de finalização. É um atacante que finaliza muito, né, principalmente, né, essa característica, pegar essa bola aberta na esquerda e conduzir para dentro do campo para poder infiltrar na área ou fora da área mesmo, gerar esses arremates. Em alguns casos a gente viu ele fazendo gols, em outro goleiro aqui foi trabalhado, mas a primeira característica que a gente deve observar dele é esse potencial do 1 contra 1 ofensivo, de sempre puxar para a perna boa, que no caso é sua perna direita, e gerar a finalização. Mas observe também os cenários que essas finalizações acontecem. Sempre quando ele tem muito espaço, o time está em transição, quando dão liberdade no balanço defensivo, ele acaba ficando um pouco mais solto, e aí ele tem um pouquinho mais de liberdade de repertório para poder criar essa jogada, que eu diria que foi a jogada mais presente no futebol dele, nos 9 jogos que eu assisti dele no Ares da Grécia, foi essa capacidade de abrir o ângulo de finalização para a perna direita, ele que também finaliza com a perna esquerda, mas prioriza muito criar os cenários com o pé direito nessa jogada característica. Aqui a gente ainda está vendo esse volume dele da esquerda para a direita, só que agora em vez de finalização, como eu trouxe, criando situações de associações curtas, de passes curtos, para conseguir gerar ali troca de passes no próprio corredor ou trazendo para a parte central do campo. Outra característica forte também do Kik Saverio é a transição. Como o Ares era uma equipe que jogava muito em contra-ataque, por enfrentar equipes como o Olympiacos, Panathinaikos, a AEK, por aí vai, ele tinha ali muito também o potencial de ser o jogador que iria arrastar esse contra-ataque no lado esquerdo. Seja por dentro para deixar o lado do campo para o lateral, seja por fora para poder arrastar e ganhar ali alguns metros no campo e o time poder aliviar e sair um pouco mais dessa pressão. Ele é um ponta que associa muito com o lateral do seu lado, no caso, o lateral esquerdo, então por isso que é normal a gente ver ele por dentro em alguns momentos para que o lateral avance, e acho que isso também casou ali com as características que o Vitória queria, já que o time de Rodrigo Chagas tem muitos pontos que flutuam por dentro para que o lateral espete na linha lateral. Lembrando mais uma vez, para você não esquecer, de deixar o like, não esquece de apertar no joinha não, mesmo que você ache a contratação boa ou que você ache a contratação ruim, o like é pelo nosso trabalho, então apertando inscrever-se também pra gente bater a meta de 96.100. Segundo vídeo, Paulo, vamos lá. Ainda falando da fase ofensiva, aqui a gente vai trazer outras situações mais associativas de criação, daquele primeiro vídeo, vamos definir que foi mais a parte final do jogador, que é a parte criativa dele. Ele é um ponta que cruza muito dos 3/4 do campo. Aquela área antes do último terço, antes da área adversária, como a gente está observando, ele faz muitos cruzamentos dessa região, muitos cruzamentos no segundo pau, buscando ali infiltrações. Ele pega essa bola aberta, puxa para dentro de novo, para fazer esse cruzamento, na maioria das vezes, na segunda trave, com o jogador infiltrando no lado oposto, né? Nesse quesito aqui, embora ele seja destro, lembra um pouco os cruzamentos de Eric, quando puxa para dentro e faz esse cruzamento, né? Claro que guardar devidas proporções dos lados do campo, mas é um jogador que a gente também pode esperar esses cruzamentos
quando associar com o lateral e tiver essa liberdade e a área tiver com alguns jogadores do time, 3, 4, como é o caso agora, ele vai buscar fazer esse cruzamento na segunda trave. Claro, era uma dinâmica do time dele também, mas é o potencial que ele tem, sua característica, que ele deve utilizar, principalmente por ter passado 3 anos fazendo jogadas bem similares. Eu gosto de trazer um volume grande de ações para mostrar que não foi algo, né, de fato esporádico, mas que é uma característica dele. Dessa vez ele trocou o cruzamento pelo passe em profundidade, mas novamente pegando aberto. Outra situação agora de ataque de corredor, ele recebe fixo o adversário, temporiza para fazer o passe mais atrás. Então é um jogador que também tem essa capacidade criativa. Falando ainda em ataque de corredores, ele agora no lado direito do campo, que aconteceu raríssimas vezes, mas que durante o jogo ele também tinha a troca com um ponta, atacando o corredor para chegar no fundo e gerar o cruzamento. Também é uma jogada que ele faz. E outro ponto que também me chamou muita atenção dele foi a capacidade de jogar de costas, né? O famoso pivô, para quem é do futsal. Ele tem ali uma boa capacidade de jogar de costas para marcação adversária, porque ele possui o que a gente chama no futebol de ambidestria funcional, que é dominar, tocar, passar a bola, cruzar com os 2 pés. Ele consegue fazer isso, seja soltando a bola de primeira, como a gente vai observar agora, né, de esquerda para fazer ali a dinâmica do terceiro homem para a equipe, seja para valorizar, temporizar um pouco mais, mas é um jogador que joga bem de costas e, de novo, repito, por dentro do campo, né? Agora a gente vê, ele tira da direita, puxa para a esquerda e acelera, utilizando os 2 pés para conseguir sair da pressão do jogo de costas e ficar de frente para poder construir a jogada. Então é um jogador que também tem essa característica. Agora mesmo ele vai dominar orientado, girando o corpo, protegendo com a esquerda, trazendo para a direita, sofrendo a falta. Então também é um jogador que pode jogar de costas, que o ponta em vários momentos joga de costas, né, com o lateral perseguindo, com o zagueiro saltando, o que seja, e ele mostrou ter uma capacidade interessante de sustentar a pressão quando o jogador já está muito próximo, sair da pressão, né, trazendo os 2 pés para poder ali aliviar e sair jogando, como é o caso agora, em outros momentos para temporizar, então também é uma característica forte dele. Bom, não saia que a gente ainda tem o terceiro vídeo e a gente ainda tem uma série de situações aqui, estatísticas a respeito de Kik Savério. Lembrando que se você está procurando atendimento médico em emagrecimento, hipertrofia e performance com visão integrativa, eu recomendo Tom Jefferson Medicina Esportiva. Um abraço para Tom. Siga no Instagram, @Tom Jefferson, ou entre em contato. Melhor, siga no Instagram e entre em contato. 719-9600-9988. Estou fazendo meu tratamento, tomei vergonha na cara, estou treinando todos os dias, estou fazendo acompanhamento para melhorar a minha saúde. Não é só questão estética, não é só questão física, vamos assim dizer, para melhorar a minha saúde. Recomendo demais, um abraço para Tom, tamo junto, profissional da mais alta qualidade. Vamos para o terceiro vídeo, Paulo, como sempre agora, parte defensiva do atleta, né? Pode seguir. Exatamente, o Kik Savério, ele tem uma boa pressão na zona da bola, no próprio corredor, como a gente está observando agora. A maioria dos lances dele vai ser essa pressão com o time fazendo o balanço ali, tem 3, 4 jogadores no lado esquerdo do campo para congestionar a saída de bola do adversário pelos lados, e o Kik Savério consegue ter uma boa pressão nesse quesito. Ele não é um jogador tão combatente, tão forte para duelar, mas consegue ali gerar alguns cortes e interceptações com essa pressão na zona da bola, ou seja, como tem 3, 4 jogadores do seu time na mesma região para que o adversário seja forçado ao erro ou perder a posse de bola, né? Uma característica que eu vi dele. Então não é um jogador que vai largar a fase defensiva, eu acho ele voluntarioso. Eu não diria que ele é especialidade dele, mas eu também não diria que ele desmerece ou deixa de lado a parte defensiva. A gente está observando aqui muitos contextos de dobra de marcação, de aceleração, de encurtamento do espaço. Não é uma especialidade, mas também é um jogador voluntarioso, que vai ajudar, que não vai largar a marcação, que vai recompor, que vai tentar ali gerar dobra colateral, fazer acompanhamento para 2, na transição também recompõe por dentro para acompanhar o adversário lado a lado. Agora, por exemplo, de novo no próprio corredor, cortando a linha de passe por dentro para que o passe não venha a acontecer no entre linhas. E agora, momento de recomposição de velocidade, vendo o adversário que ele tem que marcar, e ele acompanha até o fim. Então é um jogador que tem, né, essa capacidade, principalmente em zonas curtas e médias, de pressionar bastante o portador da bola, sobretudo no lado esquerdo dele. Paulo, vamos trazer agora um comparativo dele com Oswaldo e Mosquito. Estatística está na tela, a gente está em cima do texto, mas a comparação é Kik Savério com Oswaldo e do lado Kik Savério com Mosquito, predominantemente do lado esquerdo, como a gente pode ver, né?
Exatamente. Ali dá para ver que tem algumas poucas situações do lado direito, mas porque, embora seja algo muito antigo, ainda é feito nos dias atuais, né? Que é o treinador, durante o jogo, inverter os pontos para confundir. Mas isso acontecia pouquíssimas vezes nos jogos dele. A predominância dele é do lado esquerdo e no campo ofensivo, né? Inclusive, aí ele, entre Oswaldo de 2025, Mosquito da Série A, ele é o que mais tem presença no último terço do campo entre esses três. Perfeito. Aqui a gente tem também alguns dados a respeito dele, né, Paulo? Pode falar à vontade. Exatamente. Kik Saverio na Liga da Grécia 2024 e 2025, né, já que agora está na temporada 2025 e 26, que ele não jogou. Ele jogou 2024 e 2025. Foram 25 jogos, né, 14 jogos como titular. Tem média de 15 passes por jogo, com 81% de aproveitamento. 21 passes decisivos na Liga, né, menos de um por jogo, para alguns baixos. Eu acho que um atacante como ele, que cruza bastante, que tem a capacidade criativa, poderia ter mais passe decisivo também. Finalizações, 22,5, ou melhor, 25 com 36%. A nível de comparação, o Aitor Cantalapedra chegou com 35% de eficiência, né, na finalização. Não é um número tão baixo, mas também poderia ser um número melhor. Dribles por jogo, ele tem a média de um drible certo por jogo, com 52% de aproveitamento. A gente vai trazer também o recorde da equipe, que ele também participa desse aspecto. Recupera 2,8 bolas por jogo, ok, e perde 7,5 bolas por jogo também. Pois é. Lembrando, não esquece, eu sempre falo isso, lembrando, não esquece, de deixar o like e hypar o vídeo. Aqui, comparação de números entre Kik Saverio e Oswaldo em 2025, Paulo. Aqui não sei se a galera vai se empolgar, acho que a galera vai se preocupar um pouco mais. Por quê? Aqui no primeiro, né, tópico, a gente traz ali que o Kik teve mais assistências do que o Oswaldo, porém, bolas longas e cruzamentos, Oswaldo tem mais. Só que aí, a segunda leva, Oswaldo vence por muito. Só que qual é o grande ponto? A gente está falando 25 jogos do Kik Saverio contra 8, 10 de Oswaldo na Série A. Ou seja, Oswaldo tem bem menos minutos, inclusive na minutagem. Kik Saverio tem 1.500 minutos na Liga da Grécia e Oswaldo 780, ou seja, literalmente metade dos minutos. E os números de Oswaldo de dribles por jogo, duelos ganhos pelo chão, duelos aéreos, a perda de posse de bola ali parelha praticamente, 7,5, 7,6 para 1. Faltas e faltas sofridas é maior. Então, mesmo Oswaldo tendo, né, menos minutos e partidas que o Kik Saverio e jogando, na minha concepção, numa liga melhor do que a Liga da Grécia, o Oswaldo tem números ofensivos melhores que o novo atacante. Então fica aí, comenta o que você acha disso. Se você acha que Kik Saverio vai tomar o lugar de Oswaldo, se Oswaldo vai ser o titular mesmo. A gente tem também o tópico dos dribles certos por jogo no campeonato que ele estava. Ele ficou em segundo lugar, correto? Exatamente. Aqui a gente tem o drible, ele só perdeu para o Manu Garcia, né, com 51% de aproveitamento. O Manu tinha 56% e um pouquinho a mais de média de dribles por jogo. E o outro índice que Léo vai colocar na tela também, aí já é trazendo mais da perda, né, de chances, grandes chances criadas. Ele perdeu 3, não é algo tão exagerado assim, mas ele ficou ali, né, no terceiro do time, perdendo por Loren Moron, Vladimir Dárida, e ele ficou em terceiro com 3 grandes chances perdidas de 5 jogos. Até que não tá tão exagerado assim, mas acabou entrando nesse recorde aí. Paulo, o Kik Saverio vem, como eu falei no vídeo, eu estava confirmando a informação, mas de fato ele vem com contrato até o final do ano apenas, e aí tem uma cláusula para caso ele vá bem, caso o Vitória queira renovar. 6 meses, na verdade, é o contrato dele. Traria, não traria? Aliás, antes disso, pontos negativos, né? Me perdoe. Pontos negativos, eu vou tentar falar de uma forma mais clara, porque o que eu vou falar talvez possa parecer muito acadêmico, mas para vocês entenderem. A gente viu aqui algumas características positivas dele, com blocos e tal, mas eu acho que o grande ponto de Kik Saverio na carreira dele, principalmente nos últimos anos, foi a falta de regularidade. Nos jogos que eu assisti dele, e eu sempre busco fazer isso, jogos que ele foi bem, jogos que ele foi mal, mas se possível pegar jogos em sequência também para ver como é que o atleta reage ao jogo ruim e como o atleta reage ao jogo bom. E foi muito difícil pegar uma sequência positiva dele. Na maioria das vezes, e foi um dos jogadores que eu mais vi. Jogo bom, jogo ruim. Jogo bom, jogo ruim. Jogo bom, jogo ruim. Foi o jogador que eu mais vi isso. Então, em relação ao primeiro ponto, a regularidade dele, acho que foi algo que ele não conseguiu colocar nos últimos 3 anos e me preocupa o fato dele não conseguir ter ótimos jogos em sequência, fazer ali um mês bom. Geralmente ele fazia 2 jogos bons e 2 ruins. 3 jogos bons e 2 ruins. Então não conseguia ter uma regularidade
nas ações. E o outro ponto, que vai englobar um pouco mais a parte geral, para eu entrar nos outros aspectos mais simples, é que no futebol é muito importante um jogador tomar decisões dentro de campo. Só que a gente define muito o jogador também pelo tempo que ele consegue tomar essas decisões. Vou trazer um exemplo esdrúxulo aqui. Se você dá 10 segundos a Ricardo Hiller, ele vai errar menos. Se você der 5 segundos a Ricardo Hiller, ele vai começar a ser o regular. Se você der 2 segundos a Ricardo Hiller, ele vai errar mais do que o normal. Porque Ricardo Hiller é um jogador que joga mais com tempo. Estou trazendo aqui um exemplo. O Kiko Saveiro, eu percebi que as melhores decisões que ele toma em campo é quando ele tem mais tempo e, consequentemente, se ele tem mais tempo, ele tem mais espaço. Quando ele precisou de jogadas com 2, 3 segundos de tomada de decisão, de reação rápida, ele errava mais do que quando ele não tinha tempo. Vocês estão me entendendo? Quando ele estava pressionado, a bola chegava, ele tinha que soltar logo na frente, principalmente jogadas verticais, de chute, cruzamento, espaço, ele errava. Então, é um jogador que, quando precisava ali de menos tempo, acabava que o índice de erro dele de tomar decisão piorava e aí ele acaba perdendo um poste de bola. Para além disso, não é um jogador com bola parada, não é um jogador com jogo aéreo ofensivo nem defensivo, não é jogador que vai vencer primeira, segunda bola, e também, como eu trouxe, pode melhorar muito a tomar decisão, sobretudo nesses pontos, né? Em relação à fase defensiva, como eu trouxe, ele pressiona, mas não diria que é a especialidade dele, ele vai ajudar ali, mas também não vai ser aquele jogador que vai perseguir o campo todo, que vai estar 90 minutos ativo na marcação. Ele pode ter questões de intensidade, Paulo? Intensidade se encaixa no que você está falando? Em relação ao futebol brasileiro, acredito que sim. Como a gente trouxe aqui nos lances, é claro que a Liga da Grécia não deixa de ser uma Liga Europeia, mas a gente observou, por exemplo, aqui várias situações de jogo onde ele tinha campo para jogar. E na Série A, entendendo momentos de transição, ele vai ter campo para jogar, mas não é sempre assim. A maioria dos momentos o time está pressionado, o time está ali congestionado, e acho que ele vai sofrer com intensidade, principalmente pelo fator 4 meses sem entrar em campo. Isso eu acho que pega demais. O último jogo dele foi dia 10 de abril, ou melhor, 10 de maio, perdão, 10 de maio, tem junho, julho, agosto, setembro, sem entrar em campo, fez aí 4 meses, 2 dias atrás. Então, eu acredito verdadeiramente que é um jogador que vai chegar e vai estrear daqui a 4, 5 jogos, pela adaptação física, adaptação cultural, coisa e tal. Mas se o contrato até final do ano, eu vou me refutar. Eu sempre prego aqui no Canto Rubro-Negro que não vale a pena só trazer jogadores melhores que a gente tem, porque jogadores melhores que a gente tem não significa que vai resolver. Tem um nota 3 e um nota 4, percutindo do mesmo jeito. Só que eu acho que ter um Saveiro e um Osvaldo é mais relevante do que ter um Osvaldo e um Felipe Cardoso para o lado esquerdo. Mas, se eu falar para você, Paulo, a janela estava aberta agora, você estaria ele? Não. Paulo, tem outras opções aqui no mercado que a gente pode, né, trazer por empréstimo, por compra, sei, preferiria ele que estava sem contrato? Não. Não priorizaria. O que eu estou falando aqui é que eu aceito neste momento estar no elenco porque não vai vir mais ninguém, não viria mais ninguém, e eu acho que a gente tem um pequeno acréscimo com ele em relação ao Felipe Cardoso, e em Osvaldo ali eles vão bater cabeça no dia a dia para ver quem está melhor fisicamente, quem está melhor decidindo dentro de campo. Então, eu vou me refutar. Não é o jogador que eu traria, não é o jogador que eu priorizaria, mas em detrimento à dupla do lado esquerdo que a gente tinha, eu acho que a gente tem um leve acréscimo aí. Ele jogando, que sabe, pode nos ajudar em alguns jogos sim. Embora não acho que resolva, mas pode ajudar. É o famoso não traria, mas na frente de Lucas Braga ele passa. Até de Felipe Cardoso eu diria que ele passa. Na frente de Felipe Cardoso de Braga ele passa. É o suficiente? Provavelmente não, mas a gente só vai saber isso quando ele começar a jogar de fato. Lembrando que você pode diminuir o preço do seu plano de saúde na Global Corretora. Sua saúde é o básico e a prioridade da Global. Garanta condições especiais, seja você pessoa física ou pessoa jurídica. Entre em contato 719-8520-8405 ou 719-9224-1694. E se você está procurando um plano odontológico, por R$50 por mês, você ainda pode colocar toda a sua família como dependente. Viu até aqui? Bote aí, Kiko Saverio vai ser a revelação do Brasileirão. Ah, mas ele não é revelação por conta da idade. Vocês entenderam, ninguém conhece. Revelação do Campeonato Brasileiro. Assistiu tudo? Deixa o like, se inscreva, comente bastante. Tamo junto, é nóis, um abraço, valeu, fui!